Uma imagem que chocou o mundo dos esportes. Um super campeão desaba de dor no octógono após um golpe aparentemente banal. Anderson Silva passou 7 anos invicto, defendendo o cinturão do MMA. Agora, passará pelo menos 6 meses para tentar voltar a praticar o esporte que o consagrou. Com a lesão, Anderson fraturou tíbia e fíbula, 2 ossos da perna, considerados um dos mais resistentes do corpo humano. Anderson precisou passar por cirurgia para reparar as fraturas. A lesão do lutador, considerado o melhor de todos os tempos, voltou a provocar polêmica em torno do esporte e se tornou um dos mais populares no país. Diante de tantas lesões e golpes, o MMA pode mesmo ser considerado um esporte? E para tratar deste assunto, nós já estamos recebendo aqui o médico Gerardo Vasconcelos, que também é membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que vai nos ajudar a entender um pouco do que aconteceu aí com o Anderson Silva, imagens perturbadoras da lesão de Anderson Silva, campeão, defendeu o título por 7 anos e agora está fora temporariamente do esporte. Doutor, antes de mais nada, nós estamos fazendo uma enquete aqui, o senhor que é membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, sobre a proibição da transmissão dessas lutas. Eu queria saber a sua opinião a esse respeito. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vendo isso do aspecto bem técnico, todos os esportes podem acontecer acidentes de trabalho. Ele trabalha com isso. Então, a fratura foi um acidente de trabalho. Nós já tivemos fraturas em jogos de futebol, que foram transmitidas ao vivo também. Houve um grave acidente que comoveu o país inteiro, foi a morte do piloto Ayrton Senna, que foi transmitida pela manhã. O Brasil inteiro estava assistindo, não era no horário da madrugada, tinha crianças, tinha adolescentes. A televisão mostrou exatamente o local onde ele estava agonizando no carro. A gente via pequenos movimentos na sua cabeça, seus últimos minutos. Esses detalhes todos mostrados, né? Foram todos mostrados pela manhã. Eu vi que alguns telespectadores aí comentaram a questão do horário, mas o que eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais a imprensa e mostrar de longe, não mostrar com tantos detalhes, ter um pouco mais de cuidado para preservar esse aspecto danoso, esse aspecto que pode acontecer em qualquer esporte. No futebol mesmo, várias vezes a gente vê fraturas de tíbia e fíbula, que foram exatamente essas. Houve a lesão do Ronaldo, o ex-fenômeno, que também avulsionou a patela, foi mostrado no mundo inteiro. Então a gente sabe que isso é do acidente de trabalho, faz parte do jogo, e, doutor, agora, assim. O que chama atenção nesse caso do Anderson Silva, e aí eu aproveito até para chamar a atenção das pessoas que são atletas ou de final de semana ou habituais, é que o Anderson Silva, ele dá aquele golpe nós vamos ver até aí nas imagens aí de novo, ele com muita frequência, um chute até banal, né, vamos dizer assim. Por que um atleta de alta performance sofre uma lesão tão grave em um golpe tão banal? Vejam bem, nós temos 2 grandes preocupações. A primeira preocupação é com aquele atleta que está começando e se empolga e acaba ultrapassando seus limites. E a segunda preocupação é com o atleta de alta performance. Ele quer ultrapassar os limites dele, previstos para o seu corpo, para a sua atividade, quer superar a dor, quer buscar um novo recorde, um novo título, uma nova bolsa, e quer entrar dentro do que for possível fazer para conseguir aquele intento dele, naquele momento. Então, eu acredito que isso foi uma lesão de sobrecarga de treino, ele queria se preparar melhor, vinha de uma derrota, sabia que tinha o país inteiro na expectativa da vitória por essa luta, então eu acredito que ele entrou com uma sobrecarga de treino muito grande e provavelmente na hora daquele chute corriqueiro, um chute simples, ele teve o que a gente chama de lesão de estresse, uma fratura por sobrecarga. O que você está dizendo é que essa pancada não foi tão forte, mas foi o estopim de uma série de outras pancadas. Na verdade, o treinamento de quem faz luta com chute, Muay Thai e outras modalidades, Taekwondo, outras modalidades, prevê o fortalecimento do osso, da tíbia, sobretudo, que foi o primeiro que quebrou, no caso da imagem lá do Anderson. Então, quando a gente faz essa progressão do fortalecimento do osso, em geral, por exemplo, se você vai no Oriente, nos países da Coreia, do Vietnã e outros países onde o Muay Thai é muito forte, eles começam a treinar no tronco. Estamos inclusive na imagem desses ossos aí, né? Olha. Isso, a tíbia é o osso que está mais à frente. A tíbia é o osso que pega a pancada primeiro. E atrás a fíbula dá um suporte. Então ele levou
um trauma direto na tíbia, que não suportou, e a fíbula quebrou junto. Agora, o que eu acredito é que ele fez o fortalecimento, como eu falava, nos países que o esporte Muay Thai é o esporte nacional, as crianças começam a bater em tronco de bananeira, porque o tronco da bananeira é mais macio, para poder, entre aspas, engrossar o osso, fortalecer o osso. E aí eles vão para o saco e depois alguns deles que têm campeões mundiais lá, treinam inclusive em madeira, chutando a madeira para fortalecer o osso. Nós não sabemos ainda a causa do que ocorreu, do que levou a essa fratura, porém eu suponho que ele tenha levado a um excesso de treinamento, o ponto de chute ideal, onde transmite uma força maior contra o seu adversário, é o terço distal da tíbia, do médio para o distal. Então, aquele ponto provavelmente já estava fragilizado por microlesões repetitivas, semelhantes a essas lesões que a gente vê em tendões de digitadores, de esforço repetitivo, né? Por esforço LER, repetitivo, né? semelhante a essas LER, como Agora, a gente doutor chama. Gerardo, o senhor falando isso, o senhor acredita que ele já poderia ter sentido, ter algum indício de que algo não ia bem, uma dor ou qualquer outro sintoma que pudesse, de repente, prevenir isso? Normalmente, existe uma sintomatologia prévia. Sendo que ele é um atleta de alta performance, ele tem uma resistência à dor maior do que um ser humano convencional. Entretanto, a dor é o primeiro sintoma e eu acredito que ele deva ter sentido alguma coisa assim naqueles momentos, naqueles dias que antecederam a luta. Não pode ignorar a dor, né? Não pode, você tem que respeitar o seu organismo, tem que conhecer seu organismo. Então, o primeiro passo é esse, conhecer o organismo e saber qual o limite do seu treino. Esse é o primeiro passo. Tem um telespectador perguntando para o senhor se o senhor acredita que agora, em 2014, ele vai ter condições de lutar. Eu acredito que a principal barreira que ele vai ter é a barreira psicológica. Ele vem de uma derrota, foi declarada mais uma derrota agora contra ele já vai fazer 39 anos. Ele vai ter medo sempre de chutar, o chute sempre foi uma arma secreta, digamos assim, que ele usou ao longo de toda a sua carreira. Então essa perna não vai ser usada, na minha opinião, da maneira que ele vinha usando antes. A gente espera que ele volte a lutar, porque é um grande atleta, tem um estilo de luta polêmico, mas eficiente, levou o Brasil ao mundo inteiro, ao conhecimento do mundo inteiro, então a gente deseja que realmente ele consiga superar todos os obstáculos. Doutor, os médicos têm feito uma previsão de 6 meses de recuperação após essa cirurgia. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa técnica de cirurgias, se o senhor conhece, e se essa recuperação ela é mais lenta ou mais rápida em pessoas como o Anderson Silva, atletas de alta performance. Bom, a técnica cirúrgica é a colocação de uma haste, o osso funciona como um cano, então você coloca uma haste no centro do osso para estabilizar a fratura. Esse é o principal meio de fazer com que esse osso cole, com esse osso consolide. Estabilizou a fratura com essa haste presa em cima e presa embaixo com 2 parafusos, provavelmente o transcorrer da consolidação vai ser de normal para mais acelerado, porque o atleta responde melhor à fase de recuperação. Apesar da idade de 38 anos. Apesar da idade, ele tem uma aparência jovem, aparentemente ele tem uma genética boa, tem todo um aparato ao seu redor, médico e de fisioterapeuta também, eu acredito que ele deve ter tudo isso à disposição. Então a minha expectativa é que ele recupere rápido. Agora, a ponto dele chutar com aquela intensidade, aquele chute é um chute extremamente intenso, e fazer o esforço repetitivo, ter novos treinos intensos, de ser um atleta de alta performance que era até então, isso aí que a gente precisa ver como é que ele vai se comportar. Mas do ponto de vista físico, a recuperação dele deve ser bastante satisfatória e bastante rápida. Tem um outro telespectador perguntando mais da questão do ponto de vista psicológico. O senhor falava, inclusive, que é o maior desafio nesse momento. Ele diz como que fica o cérebro de um lutador ele falou que depois de 10 anos, acho que... Depois de um trauma, né? Como esse. Ele se recupera em quanto tempo psicologicamente? Na verdade, eu acho que ele está perguntando do cérebro mesmo, de lesões neurológicas. Me parece que é essa a hipótese dele. É tanto que o MMA não é considerado o esporte mais violento do ponto de vista neurológico. O boxe é considerado o esporte mais violento, uma vez que os lutadores focam mais na parte da cabeça para conseguir o nocaute. Então, durante uma luta de boxe, o lutador recebe muito mais microtraumas no cérebro do que durante uma luta de MMA. E isso sim, existe uma grande discussão nos Estados Unidos sobre demência, sobre Alzheimer, sobre uma série de doenças degenerativas cerebrais,
ocasionadas ou não, mas existe uma corrente forte que acredita, ocasionadas por esses traumas. Muhammad Ali é o exemplo clássico, né? O Sem Cassius dúvida. Clay ficou com Parkinson, né? Depois. E a pegada do boxe é muito maior, né? Isso. É sempre na cabeça e muito mais forte. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Dr. Gerardo Vasconcelos, que é membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e que participou conosco do quadro O Povo.